Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Saudações tricolores, Central no ar mais uma vez. E hoje o assunto do dia é algo que a gente já comenta bastante aqui no canal, em várias lives, em vários vídeos, né? A gente comentou bastante ali no nosso pós-jogo do título. O Daniel puxou bastante esse assunto, que é o que o Fluminense pode, né, alcançar para a temporada, né? Agora já campeão carioca, temos aí 3 competições pela frente. E, enfim, para o Fluminense ser campeão, para o Fluminense brigar nessas 3 competições, nós 3, né, nós 4, o Thiago Barcelos estava presente, concordamos, né, que o Fluminense precisa de alguns reforços para a temporada. O elenco do Fluminense não é ruim, mas algumas posições precisam de reforço, e uma delas, né, é a posição de centroavante, ali para disputar a posição com o Germancano. E hoje, nesse vídeo, a gente vai comentar sobre um jogador que pertence ao Fluminense, está de volta ao clube após um período de empréstimo e pode ser uma solução caseira para a posição. A gente vai conversar bastante se pode mesmo ser, se não pode ser, enfim, já, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Chama os amigos para participar desse debate com a gente, ativa o sininho aí que vem muita coisa boa no canal e deixa o seu like para o YouTube considerar o nosso vídeo relevante e mostrar para o máximo de pessoas no mundo. E se você gostar muito da gente, quiser nos ajudar ainda mais, por apenas R$ 2,99 ao mês, você pode colaborar com a gente a estar espalhando o fluminensismo pelo mundo. Por apenas R$ 2,99 ao mês, você vira patrocinador master aqui da Central, tá certo? Vou soltar a vinheta e no retorno a gente comenta bastante sobre esse centroavante que está de volta ao Fluminense. É a nossa solução para a posição, para a reserva de Germancano? Já, após a vinheta. Meus amigos e minhas amigas, Fluminense, né? Começou a temporada com 3 opções aí para centroavante, né? A gente já tinha o Fred, trouxe o Germancano e tem também o John Kennedy, tá? Mas o que acontece é o seguinte, na minha maneira de enxergar, tá? A gente tem o Cano, dispensa comentários, titular desse time, tá? A gente tem o Fred. Para mim, já é nítido que, assim, com bola rolando, ele não tá mais conseguindo agregar. Tecnicamente, o Fred já não tá mais conseguindo agregar, a idade chegou, enfim. Embora ele esteja muito forte, o físico tá pesando, ele tá. Enfim, não tá dando pro Fred, não tá dando pro Fred. Ele ainda consegue colaborar com a experiência. Ele ajudou muito no Fluminense ser campeão carioca. Eu acredito grande parte aí da responsabilidade da nossa classificação para a final para o Fred. O David Braz até falou isso lá no Charla Podcast, né? Ele entrou, ele trouxe o time para cima, ele cavou a falta, né? Que o Fluminense fez o gol lá com o Germancano. Ele depois fez uma falta lá que o Botafogo está até agora tentando bater, né? Arrumou uma confusão, ganhou tempo, enfim. Conseguiu aí, a sua maneira, contribuir com o Fluminense. Mas tecnicamente, com a bola rolando, tá difícil para ele. E o John Kennedy, né, é um jogador que, assim, infelizmente, tá, eu falo isso com muito lamento, eu não consigo contar com ele mais, tá? O John Kennedy tem muitos problemas disciplinares, tá? O John Kennedy tem muitos problemas disciplinares. Ele quebrou o pé, beleza, é uma lesão. Eu não vou entrar no mérito, tá? Se ele deveria estar jogando pelada ou não deveria. Mas ele quebrou o pé, beleza, é uma lesão, azar. Mas o John Kennedy tem outras questões extra-campo que acabam pesando muito contra ele, né? Logo depois que ele se machucou, rolou aquela questão lá do status do WhatsApp que ele postou, que deu uma polêmica e tal. E assim, é um jogador que parece ter uma cabeça muito avoada. A menos que o Fluminense faça um trabalho fantástico psicológico com o jogador, vai ser muito difícil contar com ele. Você vê que o John Kennedy subiu em 2020, né? Subiu bem, metendo gol e tal. Depois, cara, ele não teve sequência. Jogou muito poucas vezes. Aí ele jogou lá, meteu 2 gols no Flamengo ano passado. Depois já deu uma sumidinha de novo. É difícil de contar com o John Kennedy. Tá? Então eu acho que o Fluminense tem que ir atrás de um centroavante no mercado. Ou, né, tem uma outra opção aí, que é o Samuel Granada. Né? O Samuel Granada esteve emprestado ao Nova Iguaçu esse ano para disputar o Campeonato Carioca e teve destaque, fez 6 gols no Campeonato Carioca, foi um dos principais jogadores do Nova Iguaçu e está voltando. Pode Samuel Granada ser esse jogador para disputar a posição com o Germancano aí ao longo dessa temporada? Vamos lá, cara. Assim, eu particularmente não sou muito fã do Samuel Granada. Não acho Samuel Granada bom jogador. Vamos falar o português, claro. Eu acho Samuel Granada ruim. Porém, cara, assim,
é inegável, tá? Que ele se destacou no Campeonato Carioca. Ele tinha uma missão, ele foi emprestado para o Nova Iguaçu com uma missão. Se destacar no Nova Iguaçu, ele cumpriu a missão dele. Então, assim, eu acho justo que ele seja incorporado ao elenco profissional do Fluminense e que ele receba algumas chances. Ah, o Cano não pode jogar? O Samuel joga aí alguns jogos. Vê aí, deixa ele treinar um pouco com o elenco, vê se ele vai ter condições ou não de agregar. Repito, ele tinha uma missão ao ser emprestado para o Nova Iguaçu. Ele cumpriu essa missão. Então, assim, eu não vejo problema nele ser aproveitado, apesar de eu não ser grande fã dele. Me preocupa, é claro, que ano passado ele foi emprestado para o Vitória, da Bahia, né, para disputar a Série B, e não foi aproveitado na Série B. Ele foi parar no Sub-23 do Vitória e acabou não sendo aproveitado. Tinha inclusive um outro Samuel lá, né, que a gente confundia, que era atacante, mas não era o Samuel Granada do Fluminense. O Samuel Granada acabou jogando no Sub-23, chegou até a ser reserva no Sub-23. Isso me preocupa um pouco. Mas virou o ano, meu amigo, virou o ano. Ele é um jogador jovem ainda, tá? O Samuel é um jogador jovem. Se você parar para lembrar, cara, o Marco Júnior, por exemplo, que é um jogador que eu odeio, tá? Mas o Marco Júnior, em 2013, 2014, foi emprestado para o próprio Vitória, chegou aí para o futebol húngaro, bateu e voltou, acho que foi para o ABC, sei lá. Ele foi emprestado para os times menores e não conseguiu jogar. 2015, ele voltou para o Fluminense, ele estava para ser... Minto, o futebol húngaro, ele não chegou aí. Ele estava para ir, o Anderson Moreira falou, não manda ele, eu quero esse garoto aqui. Ele entrou no time do Fluminense em 2015 e em 2015 ele jogou muita bola. Foi um dos destaques do time do Fluminense que chegou à semifinal da Copa do Brasil, tá? E jogou muita bola. Então, assim, jogador jovem, às vezes isso acontece. Ele vai muito mal num canto, de repente volta e estoura. O próprio Scarpa, cara, não teve grande destaque no Red Bull Brasil, que ele foi emprestado, mas voltou pro Fluminense e virou um dos principais jogadores do Fluminense depois disso. E hoje é titular do Palmeiras, que é um dos melhores times aí do país. Então, assim, não vou taxar o Samuel por essa passagem ruim no Vitória. O que me preocupa também é o fato de eu, particularmente, tá, do que eu já vi do Samuel, eu não gostar do jogador. Eu não acho o Samuel Granada bom jogador, mas aí são outros 500. Eu também achava o Pedro horrível e o Pedro meteu muito gol pelo Fluminense. Então, né, também não tem que levar minha opinião também tanta ferro e fogo, tá? Acho que pode sim ser aproveitado, a gente pode olhar. O próprio Samuel, cara, no Fluminense, ele subiu, ele chegou a ganhar algumas oportunidades em 2020, na época que eu citei do John Kennedy. O John Kennedy subiu antes dele, mas o Samuel entrou em alguns jogos e meteu gol, inclusive, se eu não me engano, foi contra o Ceará no Castelão. Samuel Granada entrou e meteu um gol de cabeça, né? Que é algo, inclusive, que para o Germancano, para o próprio John Kennedy, é complicado. Os dois não são jogadores de grande estatura. O Samuel Granada já é um jogador mais alto, já é um 9 mais clássico, mais pivôzão. Então, assim, você ter um cara como ele no elenco pode ser interessante para momentos que você vai precisar da bola aérea. Então, assim, acho que pode sim ser aproveitado. Acho que o Abel pode olhar com calma para ele. O Abel, a gente sabe que o Abel tem a facilidade para aproveitar o jogador da base, para dar espaço, para fazer o garoto evoluir, para dar confiança para ele. Então, assim, o Abel, eu acho que não tem técnico melhor que o Abel para fazer o Samuel Granada ser útil ao Fluminense. E aí, se o Abel achar que não tem condições, enfim, etc e tal, aí você busca de novo um novo empréstimo para o Samuel e vê se ele vai manter o destaque que ele conseguiu no Campeonato Carioca desse ano. E 2023 volta, enfim, aí um dia ele volta ou não volta também, né? Mas acho que assim, pelo que ele fez no Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, inclusive meteu gol no Vasco, não foi? Meteu gol, acho que no Vasco e no Flamengo. Ou seja, times fortes, né? Eu acho que sim, ele merece uma oportunidade. Dá para cravar? Não precisa trazer centroavante porque tem o Samuel Granada. Acho que não. Dá para ter um pouco de calma, bota o Samuel aí em alguns jogos, deixa ele entrar um pouco aí, observa ele nos treinos. Fala, pô, não tem condição? Busca um centroavante. O Alan tá no mercado, né? Eu sou defensor pesado do Alan. Tá no mercado aí, busca o Alan, né? Mas acho que vale a pena você olhar antes pro Samuel aí, para ver se ele evoluiu nesse período aí, se ele tem condições de atuar pelo Fluminense, se ele pode contribuir. Para quem gosta do superstição, em 2012 o Fluminense foi campeão brasileiro, né? O atacante reserva do Fred era o Samuel Rosa, né? Que era um jogador que também chegou no Fluminense sem nenhuma expectativa. Ele veio, acho que, para o time sub-21 que o Fluminense tinha criado na época, um negócio assim, e veio do Internacional e começou a ser aproveitado no time principal. O Fluminense vendeu o Rafael Moura, o He-Man, e o Samuel virou o reserva ali imediato do Fred, e sempre que entrou em 2012 correspondeu. Meteu gol contra o Náutico, meteu 2 contra o Náutico, né, lá nos aflitos, naquela partida que o Cavalieri pegou tudo, meteu gol contra o Sport, meteu golaço contra o Santos, fez vários gols importantes ali na campanha do título brasileiro do Fluminense. Então, quem sabe, né, o Abel Braga não acha um novo Samuel aí para reserva agora do Germancano, né?
enfim, momento superstição aí, para quem gosta de coincidências, momento Thiago Barcelos aqui esse vídeo, tá certo? Enfim, meus amigos, disse tudo o que eu tinha para dizer, quero saber a opinião de vocês. Bota aí nos comentários, vocês aproveitariam Samuel Granada nessa temporada? Acham que o Fluminense deve dar uma chance para ele? Ou não? Samuel é fraco, libera ele, empresta e vamos buscar um centroavante. Quero o Alan no Fluminense, quero, enfim, alguém aí que você vai botar no comentário que você acha que deveria ser o centroavante do Fluminense. Deixe sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.